Recentemente, nós recebemos um otorrino no programa e a gente falou um pouquinho sobre os distúrbios do sono. Muitas dúvidas chegaram, muitas perguntas, a gente ficou super feliz com o retorno e prometemos falar novamente sobre isso. E aí nós descobrimos que existem alguns exercícios que podem ser feitos para você diminuir aquele ronco. Eita, que o maridão não para de roncar, minha amiga, você não dorme a noite inteira? Vamos ensinar o marido os exercícios para ele praticar e resolver esse problema? E não sou eu que estou falando isso não, viu? A minha especialista no assunto, uma fonoaudióloga. A gente recebe ela hoje aqui no nosso programa para dar várias dicas e orientações. Paula Brito, fonoaudióloga e membro aí da Associação Brasileira do Sono. Seja muito bem-vinda, viu? Tati. Tenho certeza que a nossa entrevista vai ser boa também. Sim. E cheia de informações Sim. interessantes. Prazer tê-la conosco. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Ana, hoje muitas pessoas sofrem, né? Não dormem bem. Quando a gente não dorme bem, a gente parece que não passa bem o dia porque não rende, né? Você não tem ânimo para fazer nada. E quando as pessoas dormem e o parceiro ronca muito, a qualidade do sono acaba interferindo, né? Muito. Prejudicando. É. E agora é possível a gente fazer exercícios para diminuir ou até acabar com o ronco? A gente tem uma série de treinos ao qual o fonoaudiólogo, na sua atuação, trabalhando com musculatura, com motricidade, foi descobrindo que esses exercícios também ajudavam nas questões respiratórias do sono, que é o ronco e a apneia, por exemplo. Que ótima Né? notícia. E aí é importante que a gente entenda o que é o ronco e o que é a apneia do sono. Vamos relembrar? São duas coisas diferentes, né? O ronco é aquele barulho, é aquele ruído que alguém, quando está dormindo, faz e incomoda o parceiro. Normalmente é o parceiro que reclama, né, do barulho do ronco. A apneia já não é o ruído. A apneia é a parada respiratória durante o sono. A apneia é o mais grave, a apneia é o que nos preocupa normalmente porque ela traz alguns problemas na saúde do indivíduo. Por exemplo? Quando você dorme e você para de respirar ao longo da noite, a pessoa que tem apneia, por exemplo, Tati, ela não sabe que tem apneia, a maioria das vezes não sabe. A não ser que ela tenha as apneias mais graves, já mais avançadas, mas no começo elas não sabem. E aí, com o passar do tempo, essas pequenas paradas respiratórias ao longo da noite faz com que o sistema cardiovascular, por exemplo, né, fique desregulado, o coração bata com muito mais velocidade, a gente tenha menos oxigenação no cérebro, ou seja, algumas questões físicas por conta dessas paradas respiratórias podem acarretar em problemas de saúde no futuro. Um dos sintomas clássicos da apneia do sono é a sonolência no dia seguinte. Então, a pessoa reclama que acordou e sentiu muito sono ao longo do dia todo, mal conseguiu prestar atenção nas atividades, né, por causa do sono em excesso. Ou também acorda com muita irritabilidade, acorda de manhã já meio irritado, porque é sinal de que não dormiu direito à noite, porque teve várias paradas respiratórias. E quando a gente tem essas paradas respiratórias, você não consegue atingir o seu sono profundo. Porque a hora que você está dormindo, você está começando a atingir um sono profundo, você para de respirar. O teu sistema nervoso central precisa te dar uma acordada para você voltar a respirar. E aí você não entra E naquele aí sono não profundo. entra e não descansa. São quantas etapas, né, durante o sono, para a gente chegar no sono profundo, que é o sono restaurador? Sim, né? nós temos basicamente 3 etapas iniciais para chegar no que a gente chama depois de sono REM. Nós temos uma fase de sono, que a gente tem uma fase 1, fase 2 e fase 3. Essas 3 fases, elas são importantes para nos preparar para aprofundar mais no sono. Então, por exemplo, assim, a fase 1 é aquele soninho, aquele comecinho do sono que você vai tendo, que você vai, teus batimentos cardíacos vão diminuindo, você vai ficando mais calma, mais Corpo relaxada, e vai dando aquele soninho, mas você ainda acorda com facilidade, você ainda está desperta, você consegue perceber a movimentação ao seu redor, né? A fase 2 do sono é uma fase extremamente importante, porque a gente já começa realmente a ter manifestações clínicas de que eu estou me preparando para iniciar o sono, para dormir mesmo, né? Para ter um sono mais profundo. Nessa fase, por exemplo, o sistema neurológico, cardiovascular, a temperatura do corpo, o sistema metabólico, eles começam a diminuir o ritmo, né? Então, a gente começa realmente a entrar num sono um pouquinho mais profundo. A fase 3, isso vai se consolidando. Aí você chega numa quarta fase, o que a gente nem chama de quarta fase, a gente chama de fase REM do sono, que é a hora que você
já saiu da fase profunda do sono, de um sono mais aprofundado, e está entrando numa fase mais agitada desse sono, que normalmente é aquele soninho da madrugada, bem cedinho antes de você acordar. Onde você já tem, ao contrário do que você tem lá atrás, que os batimentos estão mais diminuídos, o sistema está mais devagar, nessa última fase do sono, porque a gente vai começar a despertar, vai começar a acordar. Então, o nosso organismo já começa a se acelerar novamente. É fácil de identificar essa fase REM, é quando você olha para a pessoa que está dormindo e você vê o olhinho dela se movimentando. De forma bem rápida, o olho começa a se movimentar porque é uma fase, inclusive, dos sonhos. É ali que se manifestam os sonhos. Ah, é nessa hora, nessa última etapa, digamos assim. E essa fase ela é importantíssima, sabe para quê? Para a consolidação das nossas memórias. Tudo que você aprendeu do aprendizado acontece nessa última fase do sono. Dessa última fase do sono, por exemplo, a consolidação da memória. Por exemplo, um estudante que à noite foi na faculdade, dormiu. Nesse sono, né, que é a da última etapa, o sono REM. Sono REM, que é por volta das 4h30, 5h da manhã. Porque essas fases elas vão acontecendo uma a uma. Vamos supor que a pessoa acordou. E é nesse momento que o cérebro vai memorizar. Começa a trabalhar com a questão das memórias, do aprendizado. É nessa hora que a gente tem essa consolidação. Só que tem pessoas que não atingem essa fase do sono. Não consegue chegar nessa fase do sono. E aí tem problema de memória. Tem problema de memória, problema de atenção, também tem a questão da irritabilidade, não é? Por isso que é importante a gente dormir bem, respeitando todas essas etapas. E no próximo bloco, a Fono vai dar dicas de exercícios para como você pode ajudar o seu cérebro, o seu corpo a descansar e a dormir em todas essas etapas de sono, e aí não ter problema de memória, conseguir, inclusive, no dia seguinte acordar bem disposta para dar conta de todas as suas tarefas e seus afazeres. Eu vou fazer uma pausa rápida, mas já já a gente volta para continuar essa prosa. Continue comigo.